Hoje nosso assunto são os 100 dias do governo Romeu Zema. O que dizer das primeiras ações políticas e administrativas e do desempenho pessoal do governador eleito pelo Partido Novo, uma legenda, assim como Zema, estreante na política? Eu vou conversar com o jornalista Orion Teixeira, comentarista político da Band News e do portal de notícias BHZ. Bem-vindo, Orion. Obrigado, viu? Um prazer. Orion, o governador Romeu Zema, ele encara grandes desafios. Vamos começar por aí, não é? Ele pegou o Estado numa situação bastante crítica mesmo, com grandes desafios financeiros. E, na sua opinião, como é que você diria... Mas ele também teve dificuldades de relação com o legislativo, tem uma série de dificuldades que ele vem enfrentando. O que você diria, só para começar, qual o maior desafio nesses 100 dias de Romeu Zema? É como você disse, né? Ele herdou uma situação bastante difícil, dramática na área financeira, um déficit que apenas oficialmente é de 11 bilhões de reais. Sabemos que existem outras dívidas que não estão inclusas nesse déficit aí, como a questão de depósitos judiciais, né? A dívida com os prefeitos também. Enfim, a situação foi agravada ainda por esse drama, por essa tragédia humana e ambiental ocorrida e econômica também, ocorrida em Brumadinho, que aí assustou todo o país, alarmou todo o país e realmente assim foi uma situação bastante difícil, agravando mais ainda a situação do Estado econômico e social, ambiental e humana. Enfim, mas nesses 100 dias aí, Zema realmente assim confirma o tempo todo, ele já admitiu, reconheceu que não tinha esse preparo, nem o próprio partido dele, para lidar com essa situação. Mas o grande desafio dele nesses 100 dias, como nos próximos dias do seu governo, desses 3 anos e 8 meses que restam aí, né? Ele realmente vai ter que se dedicar à recuperação da economia, estabilizar essa economia. E o caminho para se fazer isso é a política, não tem outro jeito. Zema precisa reconhecer isso. Ele está patinando essa relação política porque não estabeleceu ainda uma agenda de prioridades, uma agenda de trabalho com a Assembleia Legislativa, seu principal parceiro, sem o qual ele não pode avançar, exatamente porque ele não tem como aprovar seus projetos e a área política que pode cuidar disso. Então o desafio principal realmente é a questão da econômica, que é o grande desafio, não só dele, como da maioria dos estados brasileiros e do próprio país. Você fala que ele patina, né? Ele tem essa dificuldade de relacionamento com a política. Por quê? Isso começou na campanha eleitoral, né? Houve uma distinção que quem está nos legislativos, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, enfim, como um todo, é a velha política. E os que estão no Executivo são os da nova política, por isso que estão ali, foram reconhecidos, identificados com as mudanças no eleitorado que buscavam essas novas práticas políticas. Então eles ficaram refém dessa situação. Como é que eu vou sentar e conversar com um deputado estadual, com um senador, sendo que eles representam uma velha política? Vai dar a impressão de que eu estou... Você acha que é a base da dificuldade eles estão da refém relação? Disso. O governador Romeu Zema, ele humildemente reconhece que ele não tem essa habilidade política, mas ele está interessado em aprender e ouvir os deputados dos diversos segmentos da sociedade. Mas a principal dificuldade dele, você não sabe qual é. Não é a oposição que deveria ser comandada pelo PT, não. É exatamente o fogo amigo. O principal obstáculo de Romeu Zema hoje no governo é o Partido Novo. O Partido Novo, ele é formado por quadros, por integrantes que são jovens, digamos, políticos, já que estão fazendo política, que não têm experiência administrativa, não têm experiência política, não têm votos, inclusive, não conseguiram votos na última eleição, mas eles travam Romeu Zema a cada passo que ele quer dar na direção de buscar avançar nessa relação política com os deputados, com a Assembleia Legislativa e com o mundo oficial como um todo, né? Mas há ações, isso é notório, né? Dá para perceber na forma de relacionar isso que você está dizendo, mas há ações também que chamam a atenção no comportamento do governador, como, por exemplo, justamente uma semana depois de ter assinado um acordo com as prefeituras e isso ter criado um distensionamento na Assembleia com os deputados, criou um ambiente mais favorável em relação ao governador. Na semana seguinte, ele vai para os Estados Unidos, participa de um evento em Cambridge e dá uma declaração que chamou muita atenção em relação a privatizar a CEMIG. Diz que mandaria um projeto agora no meio do ano e no final do ano ele teria que ser aprovado, que se os políticos deixarem.
Ele peca exatamente nisso ao não reconhecer o valor da Assembleia Legislativa, o valor da política, enquanto boa política, como eu refiro aqui, não estou recorrendo àquelas práticas do toma lá da cá, do fisiologismo, não. É exatamente essa relação política que ele precisa pautar com os deputados. Quem vai dar esse tom da legalidade, da relação republicana com os deputados, com o mundo político, é ele que é o governador. Ele precisa estabelecer as bases desse relacionamento. Que os deputados têm uma cultura, existe toda uma história que a gente conhece aí da relação política antiga, da velha política, que existe sim. Essa cultura ela não acabou, até porque foram reeleitos, muitos estão aí com seus mandatos renovados. Mas é preciso estabelecer uma nova relação com base em novas práticas, com base no novo contexto que Minas Gerais, a nova realidade que Minas Gerais vive. Então os deputados querem sim serem reconhecidos, querem participar, até porque na hora de votar são eles que terão a avalizar medidas que são amargas e impopulares, como as que ele mesmo citou, de privatizar estatais como a CEMIG, a Copasa, a Codemig. Existem outras medidas do projeto de recuperação fiscal que prevê, por exemplo, congelamento de salário do servidor, aumento de contribuição previdenciária para o servidor, enfim, você congela de um lado e tira do outro, e também congelamento de contratações, de concursos públicos, proibição de subsídios, concessão de subsídios fiscais, que seria um instrumento para atrair novas empresas, para retomar, reaquecer a economia. Enfim, são situações que ele precisa calibrar bem esse discurso e essas medidas, e não só ter a solução do Estado, a solução para os problemas do Estado. É preciso que ele as coloque na mesa e as discuta com os deputados que irão, ao final, votar. Não tem também uma questão de estabelecer prioridades e uma coisa de cada vez? Existe uma reforma administrativa que está na casa, parada no plenário. Correndo o risco de ser desfigurada completamente. São mais de 170 emendas, não é isso? E não tem relator ainda. Há uma expectativa, inclusive, da base do governador para que ela seja votada na semana que vem, mas não tem data. Ao mesmo tempo, ele, quando vai e fala de privatização no exterior, ele está se referindo ao regime de recuperação fiscal, que é um acordo que está em andamento e que os deputados desconhecem o conteúdo. Estão com maridos traídos, né? Os maridos da Assembleia Legislativa, todo mundo assim, com o marido traído, sem saber o que o governador está negociando em Brasília, ou até mesmo com os prefeitos aqui, quando ele faz esse acordo de renegociação das suas dívidas com o próprio funcionalismo, ele simplesmente transfere depois para a Assembleia, joga a responsabilidade, a Assembleia vai aprovar e nós vamos te pagar. De onde será esse dinheiro? É preciso então que seja discutido, até porque essas medidas podem ser viáveis ou não. A experiência da Assembleia Legislativa com os negócios do Estado, com a finança do Estado, a economia do Estado, ela não pode ser desconsiderada nesse momento. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, foi ao Rio de Janeiro conhecer e ouvir do atual governador a experiência do acordo de regime de recuperação fiscal e voltou pouco otimista em relação à viabilidade dela. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, por que ele não foi ao governador Romeu Zema, ou o governador Romeu Zema não foi até ele? Quer dizer, ele teve que ir ao Rio de Janeiro para buscar informações que ele não conseguiu aqui em Minas Gerais, ou que o governo talvez não as disponha, não sabe como será conduzido esse processo e transfere para a Assembleia. Então, acho que ele foi até numa postura bastante ativista, né, de defender a prerrogativa do Legislativo, que terá que fiscalizar esse governo, terá que formular novas leis, mudar a legislação do Estado, para que essas novas bases da economia se restabeleçam. Então, por que ele foi ao Rio de Janeiro, como ele vai a outros estados, como ele já adiantou que vai a outros estados? Para conhecer essa realidade, porque ele não consegue informações aqui no seu próprio estado. Como é que você que acompanha, que está no dia a dia do que está acontecendo no governo, e no executivo e no legislativo, e como é que está se desdobrando essa relação, que chances você vê desse, digamos, esse momento que está bastante nebuloso em relação a essas relações aí, isso caminhar? Que chance tem, por exemplo, as propostas que são muito importantes para o governo do Estado? Né? A luz amarela está acesa, né? Porque pela primeira vez eu vi a direção da Assembleia Legislativa emitir uma nota de cobrança até do governo do Estado de responsabilidades para o debate, para a solução desses problemas de Minas Gerais. Eu nunca vi um comando da Assembleia se manifestar dessa forma.
Não está tendo diálogo entre eles, não está tendo diálogo do governador com as bancadas, e a Assembleia Legislativa está numa situação também bastante inédita ao que foi no passado. Hoje você pode dividi-la em 4 partes, né? São 4 bancadas. Você tem quatro blocos, um bloco que apoia o governo, outro que é de oposição. Até aí é muito conhecida essa trajetória da Assembleia, essa prática na Assembleia. Agora temos mais 2 blocos independentes, quer dizer, praticamente, se você for contabilizar aí, são 20, 20 e 20. 4 blocos aí divididos. Então você não tem maioria. Não tendo maioria, você não tem ainda a governabilidade necessária para você conduzir o seu governo. 100 dias de governo, não tivemos nenhum projeto do governador aprovado sequer aqui na Assembleia Legislativa. Ao contrário, houve uma derrota de um veto dele a um projeto que até então não criaria grande atenção, grande repercussão, que é a questão aí de diabetes nas escolas. Então, quer dizer, não era um assunto também um recado polêmico, da PEC 9. mas foi um recado de que a Assembleia Legislativa quer conversar e ela precisa ser ouvida também. A PEC 9, para quem não sabe, foi uma emenda à Constituição que aprovou a obrigatoriedade de prestação de contas dos secretários aqui na Casa de 4 em 4 meses. Os secretários de Estado, né, os auxiliares do governador, têm que vir agora de uma forma obrigatória, de 4 em 4 meses, prestar contas. Você vê que até nesse processo... isso aí é uma coisa inédita. É um processo... É uma mudança constitucional. Né? Numa crise política, econômica, você vê que nesse sentido aí foi importante para que a Assembleia reconheça o seu próprio papel nessa história, na gerência, na administração da coisa pública, né? Porque ela tem essa obrigação, sim, constitucional de fiscalizar o Estado. Ele está apenas fazendo, né, regulamentando a sua missão legislativa. É importante que ela faça isso, é importante que o Estado preste contas, sim. Você falou da PEC 9, por exemplo, mas existem outras PECs importantes aí. O governo, por exemplo, fala em vender a CEMIG. Ele já deve saber a essa altura que para fazer você precisa de uma PEC, que é uma emenda constitucional, porque na Constituição existe um dispositivo que impede a venda de estatais, como CEMIG e Copasa. Então, antes de aprovar a matéria, o projeto de recuperação fiscal que autoriza o Estado a privatizar essas empresas, é preciso antes que ele mude a Constituição ou então que vá fazer um plebiscito e vai consultar, além dos deputados, a população mineira. Agora, Romeu Zema, volta e meia, comparado a Bolsonaro, tanto pela questão das dificuldades de articulação política com o legislativo. No caso, Bolsonaro enfrentou e foi amplamente divulgada as dificuldades que ele teve com o Congresso, né? Especialmente, que fica mais evidente com a reforma da Previdência lá colocada, e houve inclusive discussões públicas e tal. A coisa aqui não chegou a esse ponto, mas temos também aí essa semelhança, e temos também o fato de que todos dois são bastante ativos nas redes sociais, não é? E fazem anúncios, decisões, né, e declarações pelas redes sociais. Como é que você vê esse paralelo, né, que se faz entre as duas novidades, né, que vieram com as eleições de 2018? Esse é um recurso, um instrumento político de pressão que eles têm sobre a velha política, né? Eles estabeleceram ali um distanciamento, né, uma ruptura em que eles representam a nova política, porque eles foram eleitos nesse discurso de mudanças na política, chega de política. Até o próprio prefeito de Belo Horizonte também, Alexandre Calil, veio num grau de menos tensão, né, perante o mundo político, mas também, da mesma forma, eles têm essa dificuldade de sentar novamente à mesa e dialogar. É como se Bolsonaro não consegue sentar à mesa com Rodrigo Maia e parecer para a sua plateia que ele está cedendo à velha política. Enfim, então ele recorre então às redes sociais para mobilizar os seus seguidores, de forma que esses também pressionem o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, de forma que deixa bem claro que eles precisam se adequar à nova política e abandonar as velhas práticas políticas. O fôlego desse recurso é pequeno? Eu acho que ele, não só que seja pequeno, ou de longo, ou pequeno alcance, ou médio alcance, o fato é que não trará resultados práticos, pragmáticos para o governo criar sua própria governabilidade e manter esse ambiente de tensão
que dificulta a aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, que muito provavelmente a maioria do Congresso deve ser, talvez, ali a favor, reconhece que a reforma da Previdência é necessária, mas eles estão criando essas dificuldades exatamente por essas relações políticas que não se desenvolvem. Hoje mesmo, nesta quinta-feira, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Constituição e Justiça, está invertendo uma pauta que está contrariando o governo, discutindo o orçamento impositivo, que para eles, do ponto de vista do Legislativo, é mais importante na governabilidade deles do que a reforma da Previdência, que é mais importante para a governabilidade do governo federal, do governo Bolsonaro. Então, nessa falta de entendimento, os deputados que têm maioria ali, eles estão invertendo essa pauta, adiando esse calendário de votação da reforma da Previdência. Nós mencionamos no início da conversa, mas eu queria saber a sua opinião sobre o comportamento do governador Romeu Zema diante do episódio de Brumadinho, né, do desastre provocado de responsabilidade da Vale em Brumadinho, que morreu tanta gente e destruiu tanta natureza. O governador, de pronto, teve uma reação que causou um certo espanto. Ele cometeu umas gafes ali, dizendo que era um acidente, enfim. Ele foi aprendendo com a própria situação, mas a posição dele, ao final, não foi totalmente comprometida, porque ele foi solidário o tempo todo com o Brumadinho, dedicando todos os esforços do governo, com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros setores da saúde também, para se solidarizar com Brumadinho nesse momento de muita dificuldade. Agora, ele não manifestou a mesma solidariedade, por exemplo, com os outros municípios que vivem essa ameaça de ruptura de uma barragem, como foi no caso de Brumadinho. Barão de Cocais, Itatiaia-Sul, enfim, tem várias cidades ainda, Congonhas, que vivem esse drama e estão, assim, vivendo nesse desespero aí, nessa situação de risco, né, de mais uma tragédia ambiental. Nesse ponto ele não foi tão solidário, mas na questão específica de Brumadinho, eu acho que ele teve um desempenho correto, ganhou até um tempo, porque realmente uma situação bastante trágica e o país todo esteve abraçado nessa causa, né? 100 dias. Essa data é uma coisa meio... emblemática, né? Emblemática, mas ela de fato, assim, ela não significa praticamente muita coisa, nada, né? Porque o mais importante são os dias que virão, né? Com certeza, e são muitos, né? São muitos. Pensando nisso, em tudo que tem por vir, né? E na situação que o Estado está, o próximo passo, na sua opinião, qual deveria ser o próximo passo do governador? Voltamos a dizer, a questão da política, é preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso convencer os deputados que a sua proposta é a mais adequada, ou se na sua proposta puder ser aperfeiçoada, alterada, modificada, com base na experiência que a Assembleia tem, eu acho que ele vai ganhar muito com isso. Nesses 100 dias, então, a gente pode citar alguns acertos, né? Como essa questão aí, por exemplo, aí da redução de despesas, os cortes de despesas, né? Romeu Zema, mãos de tesoura, né? Cortando secretarias de 21 para 12, cortou secretários adjuntos de 21 para 9, cortou 6 mil cargos comissionados. Isso se aprovar a reforma administrativa. Depende da reforma. Ele já está vivendo essa realidade porque ele não contratou 21 secretários, por exemplo. Ele está vivendo a futura reforma administrativa. Também, isso por meio de uma reforma administrativa, como você citou, bastante tímida, é bom que se diga, porque ela vai trazer uma economia de apenas 39 milhões de reais por ano, num Estado que gasta mensalmente uma folha de salários, de pagamento dos servidores, de 2 bilhões de reais a 3 bilhões de reais, está devendo ainda, herdou o passivo do 13º do governo Pimentel, do PT, governo passado. Enfim, à medida que é acertado, em certo sentido, sim, do ponto de vista da gestão, né? Como também a gente pode destacar esse acordo inédito que ele conseguiu por meio do apoio do Judiciário, conciliação do Judiciário e a Associação Mineira dos Municípios para pagar parcialmente essa dívida de 13 bilhões. Vão ser pagos apenas, negociados 7 bilhões desses 13 bilhões em 30 parcelas. Foi medida importante porque a turbulência está muito grande perante os municípios, né? Foi a grande vitória dele nesse 100 dias. Exatamente, né? Ele conseguiu um acordo político que provavelmente por que o Pimentel não conseguiu, porque ele ficou 2 anos com essa situação aí, com um decreto que o autorizava a sequestrar, a reter aqueles recursos constitucionais que pertencem aos municípios. Então, nesse sentido aí, o Judiciário teve um papel importante, que o Legislativo não participou dele, inclusive, poderia ter sido esse mediador, mas foi o Judiciário,
com a Associação Mineira dos Municípios, mais o governo do estado. Então foi uma medida acertada também. Então agora os desacertos são vários, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, que nessa mesma reforma ele pretende extinguir a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a Rádio Confidência AM, que é o principal instrumento de comunicação do governo com o interior de Minas Gerais, além de polo incentivador de cultura, né? E podemos destacar também ainda essa dificuldade na relação política que ele teve de não construir uma agenda de trabalho, uma agenda de prioridades com a Assembleia Legislativa. Os 100 dias não abalaram a República, mas serão 100 dias que se tem que estabelecer quais são as metas para esse período. Não tem? Então, quais são as para os próximos 100 dias, os 200 dias, enfim, o primeiro ano de governo. É preciso ter claro isso para a Assembleia, para o Judiciário, para o Poder Executivo também, funcionalismo acompanhando, até porque o funcionalismo está muito, digamos assim, ele está muito solidário com a situação do governo. Ele podia estar fazendo greve, eles podiam estar fazendo uma movimentação, então eles estão aguardando, esperançosos, que essa situação possa ser resolvida no curto prazo. E tem muita coisa também que está acontecendo, que atinge diretamente o funcionalismo, então está no Congresso, que é a perspectiva aí de uma mudança. E esse projeto de retração fiscal, ele é muito cruel com o servidor público. Aliás, como a reforma da Previdência também é muito cruel com o servidor público, ela está demonizando o servidor público. Então, nesse ponto, ela é muito dura com o aposentado, para quem está perto de aposentar, com as pensionistas, com o trabalhador rural, enfim, com os idosos e principalmente com o servidor público, ao possibilitar o aumento de contribuição previdenciária para o servidor, de 11% para 14%, ainda pode chegar até 22%, dependendo de leis extraordinárias, porque hoje está na Constituição. Ao tirar da Constituição, como eu prevê o projeto, ele joga para uma lei ordinária que pode ser votada a qualquer momento, sem aquele quórum qualificado exigido por mudanças na Constituição. Então, é de se imaginar que essas mudanças que também serão apreciadas aqui devem mexer tem que estar sintonizadas com o Brasília. Então, funcionalismo. É por isso que até a Assembleia questiona isso. Como é que ela vai aprovar aqui uma contribuição previdenciária, aprovar algumas situações que, em nível nacional, ela pode demandar uma outra mudança, entendeu? Ok. Orion, muitíssimo obrigada pelo balanço aqui para nós desses 100 dias do governo Zema. Foi um prazer. Eu conversei com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, que é comentarista do portal de notícias BHZ e da Band News. Nós falamos sobre, então, esse período, esses primeiros meses do governo Zema, as dificuldades que vem enfrentando por conta do déficit fiscal, enfim, as medidas que pretende mandar, ou que a reforma administrativa que já está aqui, o acordo que pretende fazer com a União de recuperação fiscal, que deve dar muito o que falar, que tem uma resistência grande aqui na casa, as dificuldades de relação com o Legislativo. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, Twitter ou e-mail. Obrigada pela companhia e até a próxima.